Meu nome é Lígia Monteiro da Costa, tenho 74 anos e moro em Curitiba. É aqui que reconstruí minha vida, longe dos segredos que me aprisionaram na infância. Minha casa é simples, mas carrega histórias em cada canto. O Jardim dos Fundos é meu refúgio, cheio de ervas e flores que plantei com minhas próprias mãos, mas o que mais me acompanha é o som dos relógios. Cada tic-tac me lembra que o tempo nunca para e que, apesar de tudo, a vida segue. Trabalho há muitos anos consertando relógios antigos. Sempre me fascinou a precisão dos ponteiros, a sincronia perfeita das engrenagens. Algumas peças chegam danificadas, sem esperança de funcionar de novo, mas com paciência e técnica consigo restaurá-las. Engraçado como, de certa forma, foi assim comigo também. Houve um tempo em que me senti quebrada, sem conserto, mas aprendi que nem tudo está perdido. A propósito, quero saber de onde você está assistindo essa história. Escreva nos comentários o nome da sua cidade. Quero ver até onde essa história vai chegar. Acredite, o que tenho para contar não é qualquer relato. São memórias que me acompanharam a vida inteira. E agora chegou o momento de dividi-las. Nasci em São João del Rei, Minas Gerais, uma cidade pequena com ruas de pedra e igrejas antigas. Minha infância foi marcada por domingos na igreja, festas juninas e cheiros que jamais esqueci. Pão saindo do forno, café fresco pela manhã, o perfume das damas da noite no quintal. Mas, por trás dessa tranquilidade, havia algo que só eu conhecia, algo que, por muito tempo, tentei esquecer. Meu pai, Aníbal Monteiro, era um homem respeitado na cidade, comerciante, dono de uma relojoaria, conhecido pela paciência e destreza ao consertar até os mecanismos mais delicados. Para todos, ele era um exemplo de honestidade e dedicação. Mas dentro de casa, as engrenagens eram outras, e eu, sua única filha mulher, sabia disso melhor que ninguém. Desde pequena, notei que meu pai me tratava diferente dos meus irmãos. Ele era protetor demais, controlador demais. Dizia que eu era sua menina preciosa, que ninguém poderia chegar perto de mim sem sua permissão. No início, eu achava que era só zelo, que ele me amava mais do que tudo. Mas com o tempo percebi que havia algo errado naquele cuidado excessivo. Eu devia ter uns 8 anos quando comecei a sentir um desconforto que não sabia explicar. Às vezes eu ficava inquieta perto dele, sem entender por quê. Ele sempre me abraçava mais do que o necessário. Ficava tempo demais alisando meus cabelos, elogiava a minha pele macia. Se alguém notava, dizia que era carinho de pai, mas eu sabia que não era como os outros pais. Minha mãe nunca pareceu perceber nada. Quando eu tentava me afastar, dizia que eu era ingrata, que meu pai fazia tudo por mim. Para ela, eu devia me orgulhar de ser a filha preferida. Mas, dentro de mim, algo se revirava. Eu não queria ser a preferida. Eu queria ser como meus irmãos, que corriam livres pelo quintal, sem olhares demorados, sem mãos que pesavam nos ombros. O tempo passou e o desconforto cresceu. Comecei a evitá-lo, mas ele sempre encontrava um jeito de me chamar. Dizia que precisava de minha ajuda na relojoaria, que só eu tinha mãos leves o suficiente para mexer nas engrenagens pequenas. O problema é que toda vez que ficávamos sozinhos, minha respiração acelerava e meu corpo ficava rígido. Era como se eu soubesse o que viria. Nunca falei sobre isso com ninguém. Primeiro porque eu não tinha palavras. Como explicar algo que eu mesma não entendia? Depois, porque percebi que ninguém acreditaria. Meu pai era um homem de bem, um homem respeitado. Como eu poderia dizer algo contra ele sem parecer uma filha ingrata? A única coisa que me trazia alívio era o som dos relógios. Quando todos dormiam, eu me sentava no chão da sala e ouvia o tic-tac das engrenagens. Era um ritmo constante, previsível, diferente da incerteza que eu sentia dentro de casa. O tempo passava devagar nesses momentos e eu fingia que ele podia me proteger. Na escola, eu era uma menina quieta, não gostava de brincar como as outras crianças. Preferia me sentar perto da professora e prestar atenção nas aulas. Quando alguém tentava ser meu amigo, eu não sabia como reagir. Sentia que eu era diferente, que carregava um segredo que ninguém mais tinha. Os anos se passaram e a presença do meu pai se tornou ainda mais sufocante. Ele não permitia que eu saísse sozinha, não deixava que eu conversasse com meninos da escola. Quando questionava, dizia que era para o meu próprio bem, mas eu sabia
que não era proteção, era posse. Eu era como um relógio que ele queria manter sob controle, sem permitir que funcionasse por conta própria. A primeira vez que tentei contar para minha mãe, minha voz falhou. Ela estava estendendo roupas no quintal, e eu disse que não queria mais ajudar meu pai na loja. Ela riu e perguntou por quê. Eu engoli as palavras e inventei uma desculpa qualquer. Não valia a pena insistir. A segunda vez eu já tinha 13 anos, estava com febre, deitada na cama, e minha mãe veio me dar um chá. Quando ela segurou minha mão, eu disse baixinho: "Mãe, eu não gosto de ficar com o pai." Ela franziu a testa e perguntou por que eu falava uma coisa dessas. Me olhou com estranheza, mas antes que eu pudesse responder, meu pai apareceu na porta. Minha mãe se calou e saiu do quarto. Nunca mais tocamos no assunto. A partir daquele dia, soube que estava sozinha. Meu pai tinha o respeito de todos, minha mãe o defendia, e eu não tinha para onde correr. Só me restava o tempo que eu contava nos ponteiros dos relógios, esperando o dia em que tudo isso acabaria. Muitos anos se passaram desde então, e hoje eu entendo que aquele silêncio não era minha culpa, mas levou tempo até que eu encontrasse minha voz. E é por isso que estou aqui agora, contando essa história. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe essa história. Às vezes, uma voz pode ser o que falta para que alguém encontre coragem para falar. O tempo parecia andar devagar dentro daquela casa. Cada dia era uma repetição do anterior, como um relógio que nunca atrasava nem adiantava, sempre marcando as mesmas horas, as mesmas regras, os mesmos olhares. Minha mãe cozinhava, meus irmãos corriam pelo quintal e meu pai continuava a ser o homem que todos admiravam. Mas dentro de mim, algo estava sempre fora do ritmo, como se eu fosse uma peça defeituosa naquele sistema perfeito. Eu evitava ficar sozinha com meu pai o máximo que podia. Se ele me chamava para ajudá-lo na relojoaria, eu fingia estar ocupada com outra coisa, mas ele sempre encontrava um jeito de me prender ali. Dizia que eu precisava aprender o ofício, que um dia aquilo me seria útil. Eu não tinha escolha a não ser obedecer. Cada vez que ele se aproximava demais, meu coração acelerava e eu prendia a respiração, esperando que tudo acabasse logo. Eu não sabia dizer exatamente quando comecei a entender o que estava acontecendo. Era como uma névoa dentro da minha cabeça, algo que eu sentia, mas não conseguia nomear. As mãos dele eram sempre gentis demais, o toque sempre longo demais. Os elogios carregavam um peso que me deixava desconfortável. Mas quem acreditaria em mim? Meu pai era um homem respeitado, um comerciante de confiança, alguém que ajudava os vizinhos e nunca levantava a voz. Lembro de uma tarde em que saí correndo da relojoaria e fui me esconder atrás da igreja. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam e eu não sabia explicar por quê. Fiquei ali sentada com os joelhos encolhidos, esperando que aquela sensação passasse. Foi quando irmã Matilde apareceu. Ela me olhou sem pressa e perguntou se eu queria entrar. Eu balancei a cabeça. Não conseguia falar, mas naquele momento soube que aquele era o único lugar onde me sentia segura. Passei a frequentar a igreja com mais frequência. Sempre que podia, escapava para lá, mesmo que fosse só para sentar nos bancos de madeira e ouvir o barulho dos sinos. Irmã Matilde nunca me pressionava a falar, mas sempre me dizia que Deus via tudo, até aquilo que o mundo insistia em ignorar. Eu queria acreditar que ela estava certa, mas se Deus via tudo, por que não fazia nada? O tempo passou e minha resistência se tornou mais evidente. Meu pai começou a perceber que eu evitava sua presença, que me encolhia quando ele chegava perto. Um dia, enquanto jantávamos, ele me olhou fixamente e perguntou por que eu estava tão calada. Engoli em seco, tentando disfarçar, mas minha mãe logo disse que era coisa da idade, que meninas da minha idade ficavam estranhas mesmo. Ele não respondeu nada, apenas sorriu, mas eu sabia que ele tinha notado. Depois daquela noite, ele começou a mudar. Antes, tentava disfarçar seu controle sobre mim, agora era mais direto. Começou a dizer que eu estava ficando rebelde, que precisava de mais disciplina. Qualquer desculpa era motivo para me chamar até a relojoaria e me manter lá tempo demais. Eu sentia que ele estava testando meus limites, esperando para ver até onde eu aguentava. Houve um dia em que minha mãe precisou sair e me deixou sozinha com ele. Nunca vou esquecer daquele silêncio na casa, o som dos relógios preenchendo cada cômodo, como se estivessem marcando algo inevitável. Ele me chamou para ajudá-lo com um relógio emperrado.
Meus pés não queriam se mover, mas fui mesmo assim. Fiquei de frente para a mesa, de costas para ele, tentando respirar devagar. Senti sua presença atrás de mim antes mesmo de vê-lo. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ele segurou meu ombro e disse que eu estava crescendo rápido, que logo teria que aprender a ser uma mulher de verdade. Eu não respondi. Meus olhos estavam fixos nos ponteiros do relógio quebrado à minha frente. Eles estavam parados, e naquele momento desejei que o tempo parasse para sempre, que eu pudesse desaparecer ali. Não sei quanto tempo fiquei ali sem me mover, mas quando ouvi o portão se abrindo e minha mãe entrando, senti meu corpo voltar a respirar. Ele se afastou como se nada tivesse acontecido e disse que voltaria a trabalhar. Minha mãe me chamou para ajudá-la na cozinha e eu fui, mas meu coração continuava disparado. Senti que tinha escapado por pouco, mas até quando eu conseguiria fugir? Foi depois desse dia que percebi que precisava encontrar uma saída. Não podia continuar vivendo assim, contando os minutos para que cada dia acabasse. Mas para onde eu iria? Eu não tinha dinheiro, não tinha para quem contar. Mesmo se falasse, quem acreditaria em mim? Passei noites em claro pensando nisso, ouvindo o tic-tac do relógio na sala, como se ele pudesse me dar uma resposta. Os dias seguintes foram de tensão. Meu pai parecia perceber que eu estava diferente, que eu tentava me afastar. Me observava com mais atenção, como se tentasse decifrar o que estava acontecendo dentro de mim. Minha mãe, por outro lado, continuava alheia, como se não enxergasse nada de errado. Comecei a buscar maneiras de ficar fora de casa o máximo possível. Ajudava na igreja, ficava até mais tarde na escola, inventava desculpas para ir à venda da cidade. Mas sempre que voltava para casa, sentia aquele peso no peito. Era como voltar para uma armadilha que eu não conseguia evitar. Um dia, na igreja, Irmã Matilde segurou minhas mãos e me disse que eu podia confiar nela. Quis chorar naquele momento, quis contar tudo, mas como explicar algo que eu mal conseguia entender? Apenas balancei a cabeça e disse que estava tudo bem. Ela não acreditou, mas não insistiu. Eu sabia que precisava encontrar uma forma de sair dali. Não podia mais contar os dias, esperando que algo mudasse sozinho. Mas onde eu encontraria forças para isso? Se você chegou até aqui, quero te pedir algo. Se essa história mexeu com você de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir. Às vezes, uma palavra dita no momento certo pode ser o que falta para alguém encontrar coragem de mudar sua própria história. Eu sabia que precisava sair daquela casa, mas essa ideia parecia impossível. Para onde eu iria? Como sobreviveria sem dinheiro, sem apoio? O medo de ficar era enorme, mas o medo do desconhecido também me paralisava. Ainda assim, a ideia crescia dentro de mim, como uma semente que, mesmo enterrada sob o peso da terra, insiste em brotar. Alguma coisa em mim dizia que mais cedo ou mais tarde eu teria que encontrar coragem para ir embora. Minha rotina se resumia a evitar o máximo possível os momentos a sós com meu pai. Eu me agarrava a qualquer desculpa para não estar dentro de casa. Passava mais tempo na igreja, na escola, até mesmo na venda da cidade, conversando com Dona Zuleide, a dona do armazém. Ela sempre dizia que eu parecia nervosa demais para uma menina da minha idade, mas eu só sorria e mudava de assunto. Se ela soubesse a verdade, o que faria? A cada dia, a tensão dentro de casa aumentava. Meu pai começou a demonstrar impaciência. Sempre que eu escapava, quando voltava, ele me olhava como se quisesse dizer algo, mas se controlava. Sabia que ele percebia minha tentativa de fugir dele, e isso o irritava. Minha mãe continuava alheia, ocupada com suas costuras e preocupações do lar, como se nada ao redor estivesse desmoronando. Foi numa tarde comum que tudo mudou. Eu estava na cozinha ajudando minha mãe a preparar o jantar quando meu pai entrou e anunciou que no dia seguinte eu ficaria na relojoaria com ele, o dia inteiro. Meu sangue gelou. Eu nunca passava tanto tempo sozinha com ele. Sempre inventava alguma coisa, mas dessa vez sua voz não deixava espaço para discussão. Minha mãe apenas assentiu, sem levantar os olhos da panela. Tentei pensar em uma saída, mas não havia nenhuma. Passei a noite inteira acordada, ouvindo o tic-tac dos relógios na sala, como se eles estivessem contando os segundos para algo inevitável. Pensei em fugir naquela mesma noite, mas para onde? Não tinha para onde ir. Fechei os olhos e pedi para qualquer força invisível que estivesse ouvindo que alguma coisa me salvasse antes que fosse tarde. Quando o dia amanheceu, levantei com um peso no peito. Meu pai já me esperava na relojoaria.
Tentei parecer indiferente, mas minhas mãos tremiam quando toquei as pequenas engrenagens. Ele começou a explicar algo sobre o funcionamento de um relógio antigo, mas eu mal ouvia. Meus olhos estavam fixos na porta, torcendo para que alguém entrasse, para que qualquer coisa interrompesse aquele momento. De repente, o sino da igreja tocou mais cedo do que o normal. Eu sabia que algo estava errado. Era um toque apressado, diferente do costume. Pouco tempo depois, passos apressados ecoaram do lado de fora, e Dona Zuleide entrou esbaforida. Falou que a filha da vizinha tinha desaparecido e que estavam organizando um grupo para procurá-la. Meu pai suspirou irritado, mas não teve escolha, a não ser me deixar sair para ajudar. Corri para a praça central, onde algumas pessoas já se reuniam para iniciar as buscas. Mesmo sem saber direito como poderia ajudar, senti um alívio imenso por ter escapado da relojoaria naquele dia. A menina foi encontrada pouco tempo depois, brincando no quintal da casa de uma tia, sem nem saber que estavam à sua procura. Mas aquela confusão foi suficiente para me dar um novo fôlego, um aviso de que precisava agir antes que fosse tarde. Naquela noite, me tranquei no quarto e comecei a pensar seriamente em uma fuga. Eu não podia mais contar com a sorte para me salvar. Precisava criar um plano, algo que realmente me desse uma chance de escapar. A primeira coisa que me veio à mente foi conseguir dinheiro. Sem dinheiro, eu não poderia chegar a lugar nenhum. Mas onde eu arranjaria isso? Decidi que tentaria conseguir algum trabalho. Talvez na venda de Dona Zuleide, talvez ajudando alguém da cidade. Eu só precisava de algo que me permitisse guardar um pouco de dinheiro, o suficiente para partir. No dia seguinte, fui até a venda e perguntei a Dona Zuleide se ela precisava de ajuda. Ela riu e disse que já tinha uma funcionária, mas perguntou por que eu queria trabalhar. Pensei em mentir, mas naquele momento senti um nó na garganta. Apenas disse que queria ter um pouco de independência. Ela me olhou com um misto de curiosidade e desconfiança. Disse que ia pensar e que, se precisasse de ajuda, me chamaria. Saí dali sem resposta, mas pelo menos tinha dado um primeiro passo. Mesmo que pequeno, era um começo. Continuei indo à igreja sempre que podia. Irmã Matilde me observava com atenção, como se soubesse que algo estava acontecendo. Um dia, depois da missa, ela me chamou para conversar. Perguntou se eu estava bem. Quis mentir, mas minhas mãos frias denunciaram meu nervosismo. Apenas disse que precisava sair de casa, que queria buscar algo diferente para mim. Ela não insistiu, mas disse que, se eu precisasse de alguma coisa, poderia contar com ela. Aquelas palavras me deram um pouco de conforto. Saber que, de alguma forma, eu não estava completamente sozinha fez toda a diferença. Eu ainda não tinha um plano concreto, mas sabia que precisava agir rápido. Nos dias seguintes, comecei a observar todas as oportunidades ao meu redor. Cada conversa, cada possibilidade de trabalho, cada chance de conseguir algum dinheiro. Meu pai continuava me observando de perto, como se sentisse que algo estava mudando. Eu tentava não demonstrar nada, mas por dentro, estava contando os dias para o momento de partir. Minha primeira chance apareceu de onde menos esperava. Um senhor que sempre levava relógios para consertar na loja comentou que precisava de alguém para organizar os papéis da sua oficina mecânica. Sem pensar duas vezes, perguntei se ele me aceitaria para ajudar. Ele estranhou o pedido, mas disse que eu poderia começar na semana seguinte. Era pouco, mas era o primeiro passo para minha liberdade. Pela primeira vez em anos, senti esperança. Eu ainda não sabia como ou quando partiria, mas tinha um caminho, tinha uma chance. Agora só precisava me preparar para o momento certo. Se essa história tocou você, não deixe de comentar aqui. Quero saber o que você acha que vai acontecer nos próximos momentos da minha jornada. Sua opinião importa e eu faço questão de ler cada comentário. Comecei a trabalhar na oficina mecânica poucos dias depois. Meu pai não demonstrou muito interesse no assunto, talvez porque achasse que eu logo desistiria. O dono da oficina, seu Armando, era um homem sério, de poucas palavras, mas correto. Meu trabalho era simples: organizar papéis, anotar pedidos e manter tudo limpo. Não era muito, mas significava algo para mim. Cada moeda que recebia era um passo a mais em direção à liberdade que eu tanto desejava. Nos primeiros dias, me senti estranha naquele ambiente. Sempre convivi entre minha casa e a relojoaria, um mundo pequeno e controlado pelo meu pai. Estar na oficina, cercada por ferramentas e homens trabalhando, parecia outro universo, mas ninguém me incomodava.
Seu Armando era rígido, mas respeitava quem trabalhava direito. Foi assim que comecei a perceber que o mundo era maior do que aquela casa onde eu vivia aprisionada. Guardar dinheiro foi um desafio. Não podia chamar atenção, nem levantar suspeitas. Escondia as poucas notas que recebia dentro de um velho livro de receitas da minha mãe, um que ninguém mais abria. Cada centavo guardado me fazia sentir que a fuga estava cada vez mais próxima. Mas eu precisava de mais do que dinheiro. Precisava de um destino, um lugar para onde ir. Esse era o maior dos problemas, porque eu ainda não tinha uma resposta. Falei com a irmã Matilde sobre isso, sem revelar todos os detalhes. Disse que queria sair da cidade, buscar algo novo, um futuro diferente. Ela me olhou com calma e perguntou se minha mãe sabia desse desejo. Balancei a cabeça e disse que não. Ela suspirou, como se já soubesse a resposta antes mesmo de perguntar. Então me disse que se eu precisasse de um lugar para ficar até decidir o que fazer, a igreja poderia me ajudar. A oferta me surpreendeu. Pela primeira vez, alguém estava me dando uma alternativa real. Não sabia se conseguiria aceitar, se teria coragem de enfrentar as consequências, mas saber que eu não estava completamente sozinha mudou algo dentro de mim. Eu disse que pensaria no assunto. Irmã Matilde apenas sorriu e disse que eu deveria confiar no tempo, pois ele sempre se encarrega de nos mostrar o caminho certo. Enquanto isso, dentro de casa, o clima ficava cada vez mais sufocante. Meu pai continuava a me observar, percebendo minha mudança, mas sem dizer nada. Eu sabia que ele sentia que algo estava diferente, que eu não era mais aquela menina submissa. Minha mãe, por outro lado, não percebia nada, ou talvez percebesse, mas escolhesse ignorar. Era difícil saber o que se passava dentro da cabeça dela. Então, uma noite, meu pai finalmente me confrontou. Estávamos na cozinha, minha mãe lavava a louça e meus irmãos já tinham ido dormir. Ele perguntou se eu andava escondendo alguma coisa. Senti meu coração disparar, mas mantive a calma. Disse que não, que estava apenas cansada do trabalho na oficina. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, depois sorriu e disse que esperava que eu estivesse dizendo a verdade. Depois dessa conversa, tive certeza de que não podia mais esperar. Meu pai não era bobo, e eu sabia que ele não deixaria passar nenhum sinal de mudança. Se eu não saísse logo, ele daria um jeito de me prender ali para sempre. O problema era que minha fuga ainda não estava completamente planejada. Eu tinha o dinheiro guardado, tinha o apoio da igreja, mas não sabia como sair sem que ninguém percebesse. Foi então que o destino decidiu agir por mim. 2 dias depois dessa conversa, Dona Zuleide apareceu na oficina. Disse que precisava de alguém para levar uma encomenda até Belo Horizonte, pois sua sobrinha, que faria o serviço, havia ficado doente. Seu Armando, sem nem pensar muito, perguntou se eu queria ir. Meu coração quase parou. Aquela era a chance que eu precisava. Mas não podia demonstrar meu entusiasmo. Fiz o possível para parecer hesitante, mas aceitei. Meu pai não poderia impedir, pois era apenas uma entrega de trabalho. Algo simples. O plano começou a se formar na minha cabeça. Eu iria para Belo Horizonte e simplesmente não voltaria. Era isso. Eu não teria outra oportunidade como essa, mas precisava agir com calma, sem levantar suspeitas. Na noite anterior à viagem, não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo o barulho dos relógios na casa, sentindo cada segundo passar, como se estivesse marcando um novo ciclo para mim. A ideia de fugir era assustadora, mas a ideia de ficar era pior. Então, decidi que não haveria volta. Amanhã, quando saísse de casa, seria para sempre. No café da manhã, minha mãe me disse para tomar cuidado na estrada, sem demonstrar nenhuma preocupação. Meu pai apenas me olhou e desejou boa viagem. Eu sabia que, quando a noite chegasse e eu não voltasse, o inferno se instalaria naquela casa, mas já não importava. Eu tinha que pensar em mim. A viagem até Belo Horizonte durou algumas horas, mas para mim pareceu uma eternidade. Cada quilômetro percorrido me afastava daquela casa, daquele homem, daquela vida que eu não queria mais. Meu coração batia tão forte que parecia que iam ouvir minha fuga antes mesmo que ela acontecesse. Mas eu não podia desistir. Quando cheguei à rodoviária, entreguei a encomenda e, ao invés de pegar o ônibus de volta, fiz algo que nunca pensei que teria coragem. Peguei o dinheiro que tinha guardado e comprei uma passagem para Curitiba. Não sabia o que me esperava lá, não tinha um plano completo, mas sabia que precisava seguir em frente. Foi ali, com a passagem nas mãos, que percebi que o relógio da minha vida finalmente estava girando para frente. Pela primeira vez,
Eu tinha controle sobre o tempo, sobre o meu destino. E mesmo com medo, eu sabia que nunca mais olharia para trás. Se você chegou até aqui, quero te pedir algo. Se essa história fez sentido para você, se de alguma forma tocou seu coração, se inscreva no canal para continuar acompanhando. Há muito mais para ser contado e eu quero que você faça parte disso. O ônibus seguiu pela estrada, deixando o Belo Horizonte para trás. A cada quilômetro percorrido, eu sentia um misto de medo e liberdade. Meu coração batia forte, minhas mãos estavam geladas. Mas havia algo dentro de mim que eu nunca havia sentido antes. A certeza de que, pela primeira vez, eu estava no controle. Não havia mais volta. Eu não era mais a menina presa naquela casa, contando os segundos para que os dias terminassem. Agora meu tempo era meu. A viagem foi longa, cansativa, mas eu quase não pisquei. Fiquei olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, tentando absorver o que estava acontecendo. Nunca tinha saído de São João del Rei antes. Nunca tinha visto o mundo além das ruas de pedra e das torres das igrejas. Era assustador e, ao mesmo tempo, fascinante. Eu não sabia o que me esperava em Curitiba, mas já não importava. O que eu sabia era que não voltaria mais. Quando o ônibus finalmente chegou à rodoviária de Curitiba, o frio me atingiu de imediato. Não estava preparada para aquela mudança brusca no clima. Minha roupa era fina demais e eu me encolhi para tentar conter o arrepio. Mas o frio era o menor dos meus problemas. Eu desci sem saber exatamente para onde ir. Tudo era novo, grande, desconhecido. As pessoas caminhavam apressadas, como se soubessem exatamente para onde estavam indo. Eu era a única perdida. Passei alguns minutos parada na plataforma, sentindo o peso da minha decisão. O que eu faria agora? Não tinha para onde ir, ninguém me esperando. Não podia voltar atrás, mas também não sabia qual seria meu primeiro passo. Então, respirei fundo e fiz o que parecia mais lógico naquele momento. Caminhei até uma lanchonete da rodoviária e pedi um café. Precisava pensar, traçar um plano. Eu não podia me deixar levar pelo medo. Enquanto segurava o copo quente entre as mãos, comecei a ouvir as conversas ao redor. Pessoas comentavam sobre seus trabalhos, seus destinos. Algumas falavam sobre oportunidades, sobre vagas de emprego. E então percebi que aquele deveria ser meu primeiro passo. Eu precisava encontrar um trabalho, qualquer coisa que me garantisse um mínimo de segurança. Não podia gastar o dinheiro que tinha sem uma forma de repô-lo. Olhei em volta, tentando identificar algum cartaz de emprego, alguma pista que me levasse a um caminho. Foi então que vi um jornal abandonado sobre uma das mesas. Peguei-o com hesitação e comecei a folhear. Havia várias seções de classificados, algumas falando sobre aluguel de quartos, outras sobre oportunidades de trabalho. Meu olhar se fixou em um anúncio pequeno. Precisavam de ajudante para a limpeza de uma pensão no centro da cidade. Fiquei lendo aquele anúncio repetidas vezes. Não era o trabalho dos sonhos, mas eu não tinha o luxo de escolher. Peguei o pouco dinheiro que restava e fui até um táxi. Dei o endereço que estava no anúncio e torci para que a vaga ainda estivesse disponível. Meu coração batia acelerado, não sabia o que esperar. Eu só precisava de uma chance, de um lugar onde pudesse me estabelecer antes que meu dinheiro acabasse. Quando o táxi parou em frente à pensão, respirei fundo antes de sair. O prédio era simples, mas bem cuidado. Subi os degraus devagar, sentindo meu corpo tremer. Não sabia se era pelo frio ou pelo nervosismo. Toquei a campainha e esperei. Uma mulher idosa abriu a porta, me olhou dos pés à cabeça e perguntou o que eu queria. Eu disse que tinha visto o anúncio da vaga e que precisava de trabalho. Ela me estudou por alguns segundos antes de abrir mais a porta e mandar que eu entrasse. O cheiro de café preenchia o ambiente, trazendo um pouco de conforto ao meu peito. Ela perguntou se eu tinha experiência e eu respondi que não, mas que aprendia rápido. Disse que precisava do emprego e que estava disposta a fazer o que fosse necessário. Ela me observou por um tempo. Depois disse que eu podia começar no dia seguinte. Aquela resposta foi um alívio tão grande que quase chorei. Agradeci com sinceridade e perguntei sobre o pagamento. Onde eu poderia dormir? Ela disse que o salário não era muito, mas que poderia me oferecer um quartinho nos fundos da pensão. Eu aceitei sem hesitar. Não importava o tamanho do quarto, não importava o salário. O importante era que eu tinha um teto sobre minha cabeça e uma forma de me manter. Naquela noite, deitei no colchão simples do quartinho e olhei para o teto. O silêncio era absoluto.
diferente dos relógios que preenchiam minha casa com seus tic-tacs constantes. Pela primeira vez, eu dormia sem medo de ouvir passos no corredor, sem medo de que alguém entrasse no meu quarto sem ser chamado. Foi um sono pesado. O primeiro descanso verdadeiro que tive em anos. Os dias seguintes foram de adaptação. O trabalho era puxado, mas eu não reclamava. A dona da pensão, Dona Elisa, era rígida, mas justa. Não fazia perguntas sobre meu passado. Apenas exigia que eu fizesse meu serviço direito. Eu limpava os quartos, organizava a cozinha, servia os hóspedes. Era cansativo, mas cada dia ali era uma prova de que eu estava recomeçando. Aos poucos, comecei a me sentir parte daquele lugar. As pessoas me tratavam com respeito, sem desconfianças ou olhares inquisitivos. Ninguém ali sabia minha história. E isso era um alívio. Eu era apenas uma funcionária nova, uma garota que veio de outra cidade em busca de trabalho. Pela primeira vez, eu podia ser apenas Lígia, sem as sombras do passado me perseguindo. Ainda assim, eu sabia que minha jornada não estava completa. Eu havia fugido, mas as marcas do que vivi continuavam dentro de mim. Havia noites em que eu acordava assustada, esperando ouvir a voz do meu pai, esperando que alguém me puxasse de volta para aquela casa. Mas então eu abria os olhos e lembrava que estava longe, que eu era livre. Era um pensamento que me ajudava a continuar. Com o tempo, comecei a pensar no futuro. Não podia ficar ali para sempre. A pensão me deu abrigo, mas eu queria mais. Queria construir algo meu, encontrar um propósito. Mas para isso, eu precisava primeiro aprender a lidar com as lembranças que ainda me assombravam. Não bastava fugir do passado. Eu precisava enfrentar o que ficou para trás. Foi quando percebi que a liberdade não era apenas estar longe. Liberdade era poder olhar para trás sem medo, sem sentir que as correntes ainda estavam ali. E para conseguir isso, eu teria que tomar uma decisão importante, encarar minha história, entender minhas dores, encontrar uma forma de seguir em frente de verdade. Se essa história tem te tocado de alguma forma, quero te pedir algo. Deixe um comentário aqui e me diga se você já enfrentou algo difícil na vida e como encontrou forças para continuar. Suas palavras podem ser o que alguém precisa para seguir em frente também. Os dias na pensão começaram a se transformar em meses. O tempo parecia passar mais rápido agora que eu tinha uma rotina. Acordava cedo, arrumava os quartos, ajudava na cozinha e organizava as contas da pensão para a Dona Elisa. O trabalho era cansativo, mas eu não reclamava. Na verdade, pela primeira vez na vida, eu sentia que pertencia a algum lugar. Ninguém me observava com desconfiança. Ninguém tentava controlar meus passos. Eu era apenas mais uma, e isso era libertador. Ainda assim, o passado não desapareceu completamente. Havia noites em que acordava assustada, como se ainda estivesse naquela casa, ouvindo o tic-tac dos relógios no escuro. Meus sonhos eram confusos, uma mistura de lembranças e medos antigos. Às vezes minha mente me fazia crer que eu nunca tinha saído de lá. Mas então eu abria os olhos e via o quarto pequeno da pensão. Sentia o cheiro do café vindo da cozinha. Ouvia as vozes dos hóspedes no corredor. Eu estava longe. Eu estava livre. Mesmo com essa liberdade, algo dentro de mim parecia incompleto. Eu me perguntava se um dia realmente me sentiria inteira. Eu tinha fugido, mas era como se um pedaço meu ainda estivesse naquela casa, naquele passado que eu tentava esquecer. Foi Dona Elisa quem percebeu primeiro. Um dia, enquanto lavávamos as louças, ela olhou para mim e perguntou o que eu carregava nos ombros para estar sempre tão tensa. Eu sorri sem graça, dizendo que era apenas cansaço, mas ela não acreditou. Ela me disse que já tinha visto muitas pessoas passando pela pensão, fugindo de algo ou buscando recomeços. Algumas realmente seguiam em frente, outras ficavam presas ao que deixaram para trás. Você quer ser qual dessas pessoas, menina? As palavras dela ficaram na minha cabeça por dias. Eu não sabia a resposta. Eu queria ser livre. Mas como seguir em frente sem encarar tudo o que aconteceu? Como apagar anos de medo, de silêncio, de culpa? Decidi que precisava tentar. Não podia mais viver fugindo até de mim mesma. Aos poucos, comecei a escrever em um caderno tudo o que lembrava. No início, minhas mãos tremiam, como se eu estivesse cometendo um erro. Mas continuei. Escrevi sobre minha infância, sobre minha mãe, sobre a relojoaria, sobre as noites em que me escondia no quintal para evitar estar sozinha com meu pai. Cada palavra parecia tirar um peso do meu peito.
Era como se, pela primeira vez, eu estivesse contando minha história. A escrita se tornou um hábito. Toda noite, depois do trabalho, eu me sentava no pequeno banco perto da cozinha e escrevia. Dona Elisa começou a notar e perguntou se eu queria ajuda. Eu hesitei, mas um dia deixei que ela lesse algumas páginas. Quando terminou, não disse nada por alguns instantes. Apenas segurou minhas mãos e disse que eu era mais forte do que pensava. Foi a primeira vez que alguém olhou para minha história e viu força, não fraqueza. Com o tempo, comecei a me abrir mais. Um dia, depois de muito pensar, fui até a igreja do bairro. Não conhecia ninguém ali, mas me sentei nos bancos de madeira e fiquei ouvindo o silêncio. Aos poucos, senti um alívio, como se apenas estar ali já fosse suficiente. Não pedi nada, não tentei buscar respostas. Apenas fiquei, deixando que o tempo fizesse sua parte. Saí dali com a certeza de que talvez eu realmente tivesse um caminho. Minha relação com Dona Elisa foi se fortalecendo. Ela me tratava como uma filha, sem nunca fazer perguntas demais, apenas oferecendo um espaço seguro. Um dia, me chamou na cozinha e perguntou se eu já tinha pensado em estudar. Respondi que nunca tive oportunidade. Então ela sorriu e disse que nunca era tarde para aprender. Naquela noite, fiquei pensando. Eu nunca havia imaginado um futuro além da fuga, mas agora, pela primeira vez, eu começava a me permitir sonhar. Decidi que queria fazer um curso. Não sabia exatamente o quê, mas queria aprender algo novo. Foi Dona Elisa quem me levou até um centro comunitário da cidade, onde ofereciam cursos gratuitos para jovens e adultos. Olhei a lista de opções e um me chamou a atenção: administração. Não porque eu sonhasse em trabalhar com isso, mas porque queria entender como cuidar da minha própria vida. Queria aprender a me sustentar sem depender de ninguém. Me inscrevi e comecei a frequentar as aulas à noite, depois do trabalho. No começo me senti deslocada. Havia pessoas de todas as idades ali. Algumas em busca de novas carreiras, outras tentando recomeçar. Mas logo percebi que eu também fazia parte daquele grupo. Eu também estava ali para construir um novo caminho. Cada aula, cada aprendizado era um tijolo na base da nova vida que eu queria para mim. Os meses passaram e comecei a sentir mudanças dentro de mim. Meu passado não desapareceu, mas já não era um peso tão insuportável. Eu ainda tinha medo. Ainda acordava assustada algumas noites, mas agora eu sabia que o medo não me definia. Eu era mais do que aquilo que vivi. Eu estava construindo algo novo. Pela primeira vez, comecei a imaginar um futuro, a me ver como alguém que poderia ir além do que me foi imposto. Dona Elisa percebeu essa mudança. Um dia, enquanto tomávamos café na cozinha, ela sorriu e disse que eu tinha um brilho diferente no olhar. Você finalmente entendeu que merece mais do que apenas sobreviver. Suas palavras me fizeram sorrir, porque eram verdade. Durante muito tempo, eu só pensava em fugir, mas nunca pensei no que viria depois. Agora, eu estava começando a pensar. Com o tempo, comecei a planejar o próximo passo. Eu não podia ficar na pensão para sempre. O curso estava me ajudando a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes. Eu queria um emprego melhor, queria alugar meu próprio espaço. Ainda não sabia exatamente como faria isso, mas agora eu tinha algo que antes me faltava: um plano. Foi então que uma nova oportunidade surgiu. Um dos hóspedes da pensão comentou que uma loja de material de construção estava contratando assistentes administrativos. O salário era melhor do que o que eu ganhava na pensão e poderia ser o primeiro grande passo para minha independência. Perguntei a Dona Elisa o que ela achava e ela disse que eu deveria tentar. Você já chegou até aqui, menina. Agora vá até onde quiser. Fiz a entrevista poucos dias depois. Pela primeira vez, falei sobre minhas habilidades com confiança. Contei que tinha experiência organizando contas, que sabia lidar com números, que aprendia rápido. Quando saí da entrevista, senti que havia feito meu melhor. Agora, restava esperar. Mas, independentemente da resposta, eu sabia que estava no caminho certo. No dia em que recebi a ligação confirmando que fui contratada, corri para contar a Dona Elisa. Ela me abraçou forte e disse que já sabia. Você nasceu para ser mais do que seu passado. Foi a primeira vez que chorei na frente dela. Mas dessa vez não era de tristeza, era de alívio. Eu estava recomeçando de verdade. Se essa história fez sentido para você, compartilhe com alguém que precise ouvir sobre recomeços. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é saber que existe um caminho além da dor. Começar no novo emprego foi como entrar em um mundo completamente diferente.
A loja de materiais de construção era movimentada, cheia de clientes que entravam e saíam o tempo todo. Meu trabalho era organizar documentos, lidar com pedidos e às vezes atender ao telefone. No começo, tudo parecia complicado demais, mas eu aprendi rápido. Sabia que essa oportunidade era importante demais para ser desperdiçada. Dona Elisa ficou orgulhosa quando contei sobre minha primeira semana. Disse que sabia que eu me sairia bem. Você já passou por coisas muito mais difíceis, menina. Nada nesse mundo vai ser maior do que o que você já enfrentou. Suas palavras me deram mais confiança. Pela primeira vez eu sentia que estava realmente tomando as rédeas da minha vida. Agora, eu não apenas sobrevivia, mas começava a planejar um futuro. Com o salário da loja, consegui juntar dinheiro suficiente para sair da pensão. Não foi uma decisão fácil, pois Dona Elisa se tornou minha família. Mas eu sabia que precisava dar esse passo. Encontrei um pequeno quarto para alugar perto do trabalho. Era simples. Mal cabia uma cama e um fogão, mas era meu. A primeira noite ali foi estranha. Não havia os sons dos hóspedes, nem a voz de Dona Elisa na cozinha, mas era um silêncio bom, um silêncio de liberdade. Ainda assim, algo dentro de mim parecia incompleto. Eu já tinha me afastado do meu passado, mas as sombras dele ainda estavam ali, me rondando. Muitas vezes, ao fechar os olhos, me pegava lembrando da casa onde cresci, dos relógios na parede, do cheiro de óleo e metal da relojoaria do meu pai. Mesmo longe, era como se uma parte minha ainda estivesse presa lá. E isso começou a me incomodar mais do que eu imaginava. Um dia, depois do expediente, decidi fazer algo que vinha adiando há anos. Peguei um caderno e comecei a escrever uma carta para minha mãe. Não sabia exatamente o que queria dizer, mas escrevi tudo o que vinha guardando dentro de mim. Falei sobre minha fuga, sobre o medo que senti, sobre como me reconstruí. Perguntei se ela já havia sentido minha falta, se algum dia pensou em me procurar. Quando terminei, não sabia se enviaria, mas só o ato de escrever já foi um alívio. Naquela noite, sonhei com minha infância. No sonho, eu era criança de novo, brincando no quintal, ouvindo minha mãe cantarolar enquanto estendia roupas. Meu pai estava lá também, sentado na varanda com aquele olhar que eu aprendi a temer. Mas no sonho, eu não sentia medo, eu apenas observava, como se finalmente estivesse distante o suficiente para enxergar tudo com clareza. Acordei com um peso no peito. Será que algum dia eu realmente superaria tudo? Será que o tempo seria capaz de apagar o que vivi? Peguei a carta e fiquei olhando para ela por longos minutos. Parte de mim queria enviá-la. Parte de mim queria jogá-la fora. No fim, decidi guardá-la. Ainda não estava pronta para esse reencontro, mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar esse fantasma. Os dias passaram e minha rotina se tornou estável. Trabalho, casa, estudos. Eu sentia orgulho de mim mesma, mas ainda havia momentos em que o passado me puxava para trás. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, enquanto organizava os papéis da loja, vi um cliente que me fez congelar. Ele me olhou de relance, sem me reconhecer, mas eu jamais esqueceria aquele rosto. Era um velho conhecido de São João del Rei. Meu coração disparou. E se ele me reconhecesse? E se ele contasse para alguém onde eu estava? Meu instinto foi me esconder, mas não fiz isso. Respirei fundo e continuei meu trabalho. Se ele me reconhecesse, que diferença faria? Eu não tinha mais medo. Eu não era mais a menina assustada daquela casa. Mas por dentro, eu sabia que essa aparição era um sinal. Naquela noite, senti que algo dentro de mim estava mudando. Não bastava ter fugido. Não bastava ter recomeçado. Eu precisava fechar esse ciclo. Precisava, de alguma forma, enfrentar meu passado. Ainda não sabia como, mas pela primeira vez, não queria mais fugir. Pela primeira vez, queria olhar para trás sem sentir que ainda estava presa àquela história. Acordei no dia seguinte com a decisão tomada. Eu enviaria a carta para minha mãe, não porque queria voltar, mas porque precisava de respostas. Eu queria saber se ela sentia minha falta, se ao menos percebeu minha ausência. Escrevi o endereço no envelope e, sem pensar muito, saí para enviá-lo. Quando deixei a carta no correio, senti como se estivesse entregando um pedaço de mim para o destino. Os dias seguintes foram de ansiedade. Cada vez que chegava em casa, olhava para a caixa de correio esperando uma resposta, mas nada chegava. Comecei a pensar que talvez minha mãe nunca respondesse, que talvez ela tivesse seguido sua vida como se eu nunca tivesse existido. Parte de mim se entristecia com essa possibilidade,
mas outra parte sabia que, independentemente da resposta, eu já tinha dado o primeiro passo. Foi então que uma noite, quando cheguei do trabalho, encontrei um envelope embaixo da porta. Meu coração parou. Peguei o papel com as mãos trêmulas e reconheci a caligrafia da minha mãe. Por um momento não consegui abrir, apenas fiquei ali, segurando aquela resposta que eu tanto esperava e, ao mesmo tempo, tanto temia. Sentei-me na cama e respirei fundo antes de rasgar o envelope. Dentro, havia uma folha dobrada com poucas palavras escritas. Filha, não sei o que dizer. Não sei se tenho o direito de responder essa carta depois de tudo, mas quero que saiba que eu sempre pensei em você. Nunca soube o que fazer. Me perdoe. Li aquelas palavras inúmeras vezes. Elas não apagavam o passado, não justificavam nada, mas significavam algo. Ela sabia. Ela sempre soube. A raiva que carreguei por tanto tempo se misturava com uma tristeza profunda. Ela poderia ter feito algo. Ela poderia ter me protegido, mas escolheu o silêncio. Dormi pouco naquela noite, mas pela manhã, ao acordar, senti algo diferente. Eu havia enfrentado um pedaço do meu passado. Ainda não sabia o que faria com aquela resposta, mas sabia que algo dentro de mim começava a mudar. Pela primeira vez, eu sentia que estava realmente encerrando um ciclo. Passei dias tentando digerir aquela carta. As palavras da minha mãe ecoavam na minha mente repetidas vezes. Nunca soube o que fazer. Me perdoe. Por tanto tempo, imaginei que ela nunca pensava em mim, que havia me apagado da vida dela. Saber que ela lembrava de mim, que carregava arrependimento, deveria ter sido um alívio, mas em vez disso, me trouxe ainda mais perguntas. Se ela sabia, por que nunca fez nada? O passado voltou com força depois daquela resposta. Durante anos tentei fugir da lembrança daquela casa, das noites em que me sentia presa. Agora, o que mais me doía era perceber que minha mãe sempre soube. Eu passei tanto tempo desejando que ela olhasse para mim, que percebesse meu silêncio, que notasse o medo nos meus olhos, mas agora estava claro que ela viu tudo e escolheu não agir. No trabalho, comecei a perder a concentração. Meu chefe percebeu que eu estava diferente e perguntou se algo tinha acontecido. Eu apenas sorri e disse que estava cansada, mas a verdade era que minha mente estava em outro lugar. Eu precisava entender o que sentia. Precisava decidir se queria responder aquela carta ou se deveria enterrá-la como parte de um passado que não me pertencia mais. Dona Elisa também notou. Em uma noite, enquanto tomávamos café na cozinha da pensão, ela me olhou com atenção e disse que eu parecia carregando um peso. Respondi que era só cansaço, mas ela não acreditou. Apenas disse que algumas respostas nem sempre trazem paz, mas que ignorá-las também não faz com que desapareçam. Suas palavras ficaram na minha cabeça por dias. Eu estava fugindo de novo, mas dessa vez não era do meu pai, e sim da minha própria história. Decidi escrever outra carta, mas dessa vez eu não queria apenas perguntar. Peguei um papel e comecei a escrever tudo o que guardei por anos. Falei sobre o medo que sentia quando era criança, sobre como olhava para ela esperando um resgate que nunca veio. Perguntei por que ela não me protegeu, por que escolheu o silêncio. Quando terminei, senti um peso sair do meu peito, mas ainda não sabia se enviaria. Dobrei a carta e a guardei dentro do meu caderno. Algo dentro de mim dizia que, em algum momento, eu precisaria daquela resposta, mas eu ainda não estava pronta para recebê-la. Pela primeira vez, percebi que lidar com o passado não era algo que acontecia de uma vez só. Era um processo lento, cheio de idas e vindas, de dias bons e ruins. Não havia um botão que apagasse a dor. Só o tempo poderia fazer isso. Os dias passaram e comecei a me sentir mais leve. Não porque tinha esquecido o que aconteceu, mas porque entendi que não precisava carregar aquilo sozinha. Pela primeira vez, aceitei que algumas respostas nunca viriam, e talvez estivesse tudo bem assim. Eu não precisava mais que minha mãe dissesse algo que apagasse minha dor. Eu só precisava seguir em frente, independente do que ela tivesse a dizer. Uma noite, ao voltar para casa depois do trabalho, parei na praça da cidade. O vento frio batia no rosto e me sentei em um dos bancos para observar as luzes ao redor. Foi ali que percebi que, pela primeira vez, eu estava em paz. Minha vida agora era minha. Eu não precisava mais olhar por cima do ombro. Não precisava mais me preocupar se alguém descobriria onde eu estava. Pela primeira vez, eu sentia que o passado não me prendia mais. Dona Elisa percebeu essa mudança em mim. Um dia, enquanto preparávamos o jantar juntas,
Ela sorriu e disse que eu parecia mais leve. Você finalmente entendeu que a vida continua. Suas palavras me fizeram sorrir também. Sim, eu entendi. O passado sempre faria parte da minha história, mas ele não definiria mais quem eu sou. Eu era mais do que a menina que fugiu. Eu era uma mulher que reconstruiu sua vida. Com essa certeza, comecei a pensar no futuro. Eu queria algo mais, queria crescer. O trabalho na loja foi um recomeço, mas não era o que eu queria para sempre. Foi então que tomei a decisão de continuar estudando. Queria fazer algo que me desse mais oportunidade, que me permitisse sonhar ainda mais alto. Pela primeira vez, pensei que eu poderia ser qualquer coisa que quisesse. Comecei a procurar cursos que pudessem me ajudar a crescer profissionalmente. Falei com meu chefe, que me incentivou e disse que eu tinha potencial para mais. Isso me deu coragem para seguir em frente. Pesquisei sobre faculdades, sobre cursos técnicos, sobre tudo que pudesse me levar a um caminho novo. Eu queria crescer, queria me tornar independente de verdade. No meio dessa nova fase, recebi outra carta da minha mãe. Dessa vez, não hesitei em abrir. Filha, eu entendo se você nunca quiser me perdoar, mas eu queria que soubesse que nunca houve um dia em que eu não pensasse em você. Eu fui fraca. Eu deveria ter te protegido, mas eu não soube como. Eu nunca tive coragem de enfrentar seu pai. Me perdoe por isso. Fechei os olhos e respirei fundo. Não sabia se estava pronta para perdoá-la, mas percebi que já não sentia a mesma raiva. Eu entendia sua fraqueza, sua incapacidade de reagir. Não justificava, mas explicava. E talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente para encerrar esse ciclo. Não precisava de mais nada. Eu estava em paz com a minha decisão de seguir em frente. Decidi responder à carta, mas de um jeito diferente. Peguei um papel e escrevi apenas uma frase. Eu segui em frente e espero que um dia você também consiga. Foi o suficiente para mim. Não precisava de mais nada. Apenas queria que ela soubesse que eu não olharia mais para trás. No dia seguinte, enviei a carta sem arrependimentos. Pela primeira vez eu sentia que estava realmente livre. Não porque tinha fugido, mas porque escolhi seguir em frente. O passado nunca desapareceria completamente, mas ele não tinha mais poder sobre mim. Eu era dona da minha história agora. Os meses passaram e minha vida foi se transformando. Comecei a estudar, fiz novos amigos, me permiti sonhar com coisas que antes pareciam impossíveis. Descobri que eu era mais forte do que imaginava. Eu sobrevivi, mas mais do que isso, eu me reconstruí. E isso era a maior vitória que eu poderia ter. Se essa história mexeu com você, me conte nos comentários o que você aprendeu com sua própria trajetória. Quero saber como você encontrou força para seguir em frente. Depois de enviar a carta para minha mãe, algo dentro de mim começou a mudar. Eu sabia que aquele capítulo da minha vida nunca seria apagado, mas agora ele não pesava tanto sobre mim. Pela primeira vez, eu conseguia me imaginar seguindo em frente sem carregar aquela dor todos os dias. O passado ainda existia, mas já não definia meus passos. Agora meu foco era o futuro e tudo o que eu ainda poderia construir. O trabalho na loja continuava exigente, mas eu me dedicava como nunca. Cada tarefa que me davam, eu fazia com atenção, sempre tentando aprender algo novo. Meu chefe começou a perceber meu esforço e me chamou para conversar. Disse que eu tinha potencial para crescer ali dentro, que se eu continuasse me esforçando, poderia ocupar um cargo melhor. Suas palavras me fizeram perceber que pela primeira vez alguém acreditava no meu futuro. Aceitei o desafio. Comecei a estudar mais sobre administração e organização de negócios. Passei a ficar depois do expediente, observando como os gerentes lidavam com os clientes e como a loja funcionava por dentro. Aos poucos, fui entendendo que ter um emprego não era só sobre ganhar dinheiro, mas sobre crescer, aprender e construir algo que fosse realmente meu. Mesmo com essa nova fase, ainda havia momentos em que o passado voltava. Em algumas noites, eu acordava assustada, com a sensação de que ainda estava presa naquela casa. Mas agora, eu sabia que era só uma memória, algo que não podia mais me machucar. Com o tempo, esses episódios foram ficando cada vez mais raros. Eu estava, de fato, me libertando. Foi então que um dia recebi uma nova carta da minha mãe. Meu coração disparou ao ver o envelope. Sentei na cama e o abri com cuidado. Filha, obrigada por me responder. Saber que você está bem é o que mais importa para mim. Eu não espero seu perdão, mas quero que saiba que eu me arrependo de tudo. Se um dia quiser me ver, estarei aqui.
Fechei os olhos e respirei fundo. Não sabia se estava pronta para um reencontro. Parte de mim queria deixar tudo no passado, seguir sem olhar para trás. Mas outra parte queria respostas. Será que minha mãe realmente mudou? Será que, depois de tudo, ela queria mesmo tentar reconstruir algo entre nós? Passei dias pensando naquilo, sem saber qual decisão tomar. Falei com Dona Elisa sobre isso. Ela ouviu tudo com paciência e depois disse algo que ficou na minha mente. O perdão não é para os outros, é para você. Se você sentir que precisa desse reencontro para se libertar, vá. Se não, siga em frente sabendo que já fez as pazes com sua história. Suas palavras me ajudaram a perceber que eu não precisava tomar uma decisão imediatamente. Decidi que não responderia à carta tão rápido. Eu precisava sentir o que realmente queria. Não queria tomar uma decisão baseada no passado, nem na culpa. Precisava entender se aquele encontro era algo que eu queria para mim, e não algo que eu sentia que devia fazer por obrigação. Então, guardei o envelope e segui com minha rotina. Os meses passaram e meu esforço no trabalho começou a dar frutos. Fui promovida a assistente administrativa da loja, um cargo que eu jamais imaginei ocupar. Quando meu chefe me deu a notícia, senti um orgulho que nunca tinha sentido antes. Pela primeira vez, meu futuro parecia sólido. Eu estava construindo algo que ninguém poderia tirar de mim. Com a nova posição, comecei a ganhar mais e decidi alugar um apartamento maior. Saí da pensão de Dona Elisa com o coração apertado, mas sabendo que era o passo certo. Ela me abraçou forte e disse que sempre estaria ali para mim. Você construiu essa vida sozinha, menina. Nunca esqueça disso. Suas palavras ficaram comigo. A mudança para um novo lar foi simbólica. Era o fechamento de um ciclo, meu próprio espaço, minhas próprias regras. Me olhei no espelho naquela primeira noite e vi uma versão minha que jamais imaginei existir. Eu era forte, eu era independente, eu venci, mesmo com as cicatrizes. Eu segui em frente. Foi então que, ao organizar minhas coisas, encontrei a carta da minha mãe novamente. Sentei na cama e a reli, tentando entender o que sentia agora. A raiva já não estava ali. O medo também não. O que restava era uma leve curiosidade, uma vontade de saber quem era aquela mulher agora. Decidi que responderia. Não com promessas, mas com honestidade. Peguei um papel e comecei a escrever. Mãe, eu ainda não sei se estou pronta para te ver, mas queria que soubesse que estou bem. Construí uma vida nova. Encontrei meu caminho. Ainda tenho perguntas, mas não sei se estou pronta para as respostas. Talvez um dia eu esteja. Até lá, desejo que você também encontre sua paz. Enviei a carta sem expectativas. Não sabia se ela responderia, se insistiria no reencontro. Mas o que importava era que, dessa vez, a decisão estava nas minhas mãos. Eu escolhi meu próprio caminho, sem medo, sem culpa. Agora minha vida pertencia a mim, e isso era o mais importante. Nos dias seguintes, me senti mais leve, como se aquela carta tivesse fechado uma porta que ficou entreaberta por muito tempo. Eu sabia que ainda havia coisas a serem resolvidas, mas pela primeira vez, isso não me assustava. Eu tinha tempo, eu tinha controle. Foi então que percebi algo que me fez sorrir. Pela primeira vez, eu não sentia que precisava fugir de nada. Eu estava onde deveria estar, vivendo da forma que escolhi. O passado ficou para trás e o futuro estava aberto para mim. Eu finalmente era livre. Se essa história te trouxe reflexão, me conte nos comentários. Você já teve que fechar um ciclo na sua vida? Como encontrou forças para seguir em frente? Quero saber sua história também. O tempo passou e minha vida seguiu. Depois da última carta para minha mãe, nunca recebi uma resposta. No início, fiquei me perguntando se ela teria lido, se teria sentido algo ao ver meu nome no envelope. Mas com o tempo, percebi que não importava. Eu tinha dito tudo o que precisava. Não esperava mais nada dela. Pela primeira vez, eu sentia que minha história não dependia da dela para continuar. Meu trabalho na loja de materiais de construção se tornou uma grande parte da minha vida. Aprendi tanto que, quando me dei conta, já estava ensinando outras pessoas. Meu chefe passou a confiar em mim para cuidar de mais responsabilidades. Comecei a treinar novos funcionários, organizar estoques, até mesmo sugerir mudanças que melhorassem as vendas. Me tornei mais do que uma simples funcionária. Isso me fez perceber algo importante. Eu tinha chegado longe, mas poderia ir ainda mais. Pela primeira vez, considerei abrir algo meu, um pequeno negócio,
algo que eu pudesse chamar de meu projeto. Comecei a estudar sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre como administrar um comércio. A ideia ainda era vaga, mas já não parecia impossível como antes. Eu sabia que, se quisesse, poderia fazer acontecer. Dona Elisa sempre dizia que quando a gente entende o nosso próprio valor, o mundo passa a nos enxergar diferente, e eu estava começando a ver isso em mim. Durante tanto tempo, eu me vi como vítima das coisas que vivi, das dores que carreguei, mas agora eu entendia que era mais do que isso. Eu não era só alguém que fugiu, eu era alguém que reconstruiu tudo do zero. Com essa nova mentalidade, comecei a me abrir para coisas que antes pareciam distantes. Fiz novas amizades, me permiti sorrir mais, me aproximei de pessoas que realmente me faziam bem. Pela primeira vez, me vi interessada em alguém, sem medo, sem desconfiança. Conheci Samuel, um rapaz que trabalhava em uma loja vizinha à minha. Aos poucos, fomos nos aproximando. No começo senti medo, não sabia se conseguiria confiar em alguém dessa forma. Mas Samuel era diferente de tudo que eu conhecia. Ele não forçava nada, não exigia nada. Apenas estava ali, me mostrando que era possível viver algo leve, sem carregar os fantasmas do passado para cada novo passo. Foi um processo lento, mas, com o tempo, percebi que estava me permitindo sentir algo bom. Um dia, enquanto caminhávamos pela cidade, ele me perguntou sobre minha história. Pensei em mentir, em esconder partes dela, mas então percebi que não precisava mais fazer isso. Respirei fundo e contei tudo, sem medo, sem vergonha. Samuel me ouviu em silêncio, e quando terminei, apenas segurou minha mão e disse que eu era mais forte do que imaginava. Suas palavras me tocaram de um jeito que eu não esperava. Depois daquela conversa, percebi que realmente havia superado o meu passado. Não porque ele tinha desaparecido, mas porque já não definia quem eu era. Eu não sentia mais culpa nem vergonha, não precisava mais fugir. Eu era dona da minha história. E agora ela finalmente estava sendo escrita por mim, não pelos traumas que carreguei. Os meses passaram e minha relação com Samuel se fortaleceu. Ele me apoiou na decisão de crescer profissionalmente, me incentivou a continuar estudando. Eu percebi que tinha ao meu lado alguém que queria me ver brilhar, e isso era novo para mim. Pela primeira vez, eu não sentia que precisava provar meu valor para ninguém. Eu já sabia o meu próprio valor. Foi então que decidi dar um passo ainda maior. Juntei minhas economias e investi no meu próprio negócio. Comecei pequeno, vendendo artigos de papelaria e material de escritório. No início, tive medo de não dar certo, mas fui me dedicando, aprendendo, errando e ajustando. Em poucos meses, minha pequena loja começou a crescer. Cada cliente que entrava ali era uma prova de que eu tinha feito a escolha certa. Samuel esteve ao meu lado em cada etapa desse processo, mas acima de tudo, eu estava ao lado de mim mesma. Eu era a minha maior apoiadora. Cada conquista era minha. Cada degrau que subi foi fruto do meu esforço. Olhar para trás e ver de onde vim só me dava mais certeza de que eu merecia cada parte dessa vitória. Dona Elisa foi a primeira a visitar minha loja depois da inauguração. Ela entrou, olhou ao redor e sorriu. "Você nasceu para isso, menina!" Eu ri e a abracei. Ela tinha razão. Eu nasci para mais do que o passado que me foi dado. Eu nasci para construir o que eu quisesse. Minha vida agora tinha cor, tinha propósito, tinha paz. Passei anos achando que nunca chegaria a esse ponto, mas aqui estava eu. Cada escolha que fiz me trouxe até aqui. Cada passo, cada decisão de seguir em frente, de enfrentar meus medos, de acreditar que era possível. Pela primeira vez, senti que tudo realmente fazia sentido. Minha infância não foi como deveria ter sido, mas minha vida adulta estava sendo do jeito que eu escolhi. Eu tinha aprendido a perdoar, não porque os outros mereciam, mas porque eu merecia essa leveza. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher forte, que superou o que muitos disseram que era impossível. Uma mulher que reconstruiu tudo do zero e venceu. Uma mulher que, acima de tudo, escolheu viver e não apenas sobreviver. Se essa história chegou até você, espero que tenha sido uma inspiração. Se você já passou por algo difícil, saiba que há um caminho além da dor. Você merece uma vida feliz, completa e cheia de novas possibilidades. Nunca deixe ninguém dizer o contrário. Meu nome é Lígia Monteiro da Costa, tenho 74 anos e essa foi minha história. Para acompanhar outras histórias incríveis de sabedoria da vovó,
Se inscreva em nosso canal.